Pessoal, então vamos dar continuidade à apostila 6 de História do Brasil, resolvendo algumas questões sobre Era Vargas. Veja que aqui nós temos a imagem clássica, conhecida, da chamada Revolução Constitucionalista de 32, que aparece a figura de um bandeirante em primeiro plano, pegando Vargas, né, pelas mãos, ao mesmo tempo simbolizando e empunhando ali um soldado com a bandeira de São Paulo, com os dizeres: abaixo a ditadura. Veja que a Revolução de 32 foi uma reação de São Paulo após o golpe dado por Vargas na chamada Revolução de 30 e uma tentativa de combate à ditadura Vargas, já que Vargas havia anulado a Constituição de 1891, cancelado o resultado das eleições de 1930, que tinha sido vencida pelo paulista Júlio Prestes, e implantado um governo autoritário, autocrático, né, a partir dos seus próprios interesses e decretos, dentro de uma nova conjuntura política que se construía ali, de alianças do movimento tenentista dentro do exército, com setores da burguesia industrial urbana, e ao mesmo tempo movimentos sociais que tinham como fundo também garantir ali, mais tarde, os direitos trabalhistas. Essa conjugação de interesses, ao mesmo tempo militares, industriais, sociais, se constituiu o início da chamada Era Vargas, em 1930. A Revolução de 32 foi uma reação de São Paulo, das antigas elites cafeeiras, associado também à sociedade paulista, como forma de retomar os privilégios de São Paulo e retomar a ordem liberal que Vargas havia derrubado. O conflito entre os paulistas e Vargas terminou com a vitória do governo Vargas, a derrota da Revolução Constitucionalista de 32, mas que, embora derrotada, conseguiu forçar Vargas a elaborar uma nova Constituição, mas posteriormente, que é a chamada Constituição de 34. Vejamos então o texto. Elaborado pelos partidários da Revolução Constitucionalista de 1932, o cartaz apresentado pretendia mobilizar a população paulista contra o governo federal. Essa mobilização utilizou de uma referência histórica, associando o processo revolucionário, né, se refere à experiência francesa. Nós não vemos aqui nenhuma menção direta, né, à experiência da Revolução Francesa. Estamos já no século XX, né, 1932 nesse contexto. Vai falar os ideais republicanos indicados no destaque da bandeira paulista. Poderia se dizer ideais liberais, sem dúvida, republicanos também, tá? Mas o que tem aí como menção ao que se refere à referência histórica, ao que se diz sobre a referência histórica, é a figura do bandeirante que se vê aí no primeiro plano, né? Ao protagonismo das Forças Armadas, representados pelo militar que impunha a bandeira, na verdade, as Forças Armadas de São Paulo, sim, se juntaram para combater Vargas. Mas a grande, né, instituição do Exército estava ao lado ali de Vargas. D. Ao bandeirismo ou ao bandeirantismo, símbolo paulista apresentado em primeiro plano. Veja que o bandeirante traz uma mentalidade, né, de força, coragem, bravura que representava a formação de São Paulo dentro do imaginário paulista, foi usado como propaganda por uma grande aliança do Estado, como uma força, uma tarefa, né, de guerra mesmo, para combater a Era Vargas. Então ficamos com a alternativa D. Ainda refere-se ao papel figurativo de Vargas na política, enfatizando pela pequenez de sua figura no cartaz. Não está errada a ideia da pequenez de Vargas no cartaz, né? Mas veja que a pergunta se refere a uma se dirige a uma referência histórica. E a referência histórica do texto e do cartaz é a figura dos bandeirantes como herói paulista. Valeu? Obrigado, galera.